Um dia sem muitas informações no calendário econômico. Contanto, temos informações vindas dos Estados Unidos, informações que estão preocupando muito e principalmente o sistema financeiro. É sobre isso que nós falaremos hoje. Bem-vindo a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Valorama, 10 minutos de economia, hoje segunda-feira, dia 13 de março. Meu nome é Jado Giacomelli, sou especialista em investimentos e vamos dar uma olhada, vamos dar um giro no mundo e ver o que está movimentando os mercados no dia de hoje, tá? Pois bem, pedir só por gentileza para compartilhar a tela. Obrigado. Bom, como nós vemos no calendário hoje, nós não tivemos grandes destaques, sem grandes novidades em relação ao calendário econômico. Mas sim, nós temos informações relativas ao sistema financeiro americano, mas vamos dar um rápido giro pelo mundo. Hoje nós vemos que as bolsas estão fechando no negativo na boa parte dos países, quase todos os países do mundo. Europa no negativo, ali com muitas expectativas frente à situação dos bancos que acabaram fechando, inclusive agora na semana passada. Quanto ao nosso índice do medo está em 18, faz muito tempo que nós não vimos esse percentual. Um ano atrás foi o 19, o número 19 que nós vimos. Hoje nós estamos realmente um patamar bastante temeroso, né? Bastante apreensão no mercado. E nós vemos isso também refletido aqui nos índices. O dólar a nível global vem caindo, 0,70% na casa de 103, que já vamos falar um pouco mais na sequência, que acaba sendo positivo para nós aqui no Brasil. E o índice do VIX, olha só, o VIX subiu, está subindo no momento 14% na casa de 28, para um indicador que estava sob controle até os últimos dias, dá um spike, dá uma subida nessa proporção realmente, porque acabou assustando muito os investidores. E nós temos já na contrapartida o preço do silver, que no caso é o preço da prata, subindo 4%, quase 5%, e também do ouro, vamos colocar o ouro aqui, que também está subindo 1% a 1.900 dólares a onça. Isso daqui são sinais de que o mercado está preocupado e que está bastante apreensivo com o que está ocorrendo. O petróleo Brent também estava caindo mais hoje pela manhã, estava caindo mais até 4%, se não me falha a memória, e agora está caindo 2%, a 80 dólares o barril. Mas o que nós podemos perceber disso daqui? Tá? Claro que hoje o mercado todo está apreensivo em relação ao fechamento do banco do Silicon Valley Bank na semana passada, que é um banco que financiava startups. Quando nós temos um juro extremamente alto na economia, as empresas que estão no estágio inicial, que são as startups, elas ficam desfavorecidas em operar. Por quê? Porque quando você tem um dinheiro muito caro no mercado, essas empresas não geram ainda resultados. Isso quer dizer que elas ainda não estão tendo retorno. Então, como você vai pegar um dinheiro emprestado a um juro elevado? Você tem pouca entrada de capital no seu caixa, a um juro alto, significa que realmente se torna praticamente inviável as operações dessas empresas serem realizadas. E isso acabou afetando os bancos que tinham uma relação com o financiamento das startups, que no caso era o SVB, o SVB Bank, né, o Silicon Valley Bank. Inclusive, um banco que estava com filas, alguns vídeos rodaram pela internet mostrando que havia filas das pessoas querendo resgatar os valores. Mas vamos mais algumas informações relativas a isso. Nós temos aqui que sim, os investidores estavam fugindo das ações norte-americanas, né, mesmo com o resgate dos Estados Unidos, com a chamada. Porque existe no Brasil, nós temos o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que segura, caso uma instituição financeira venha a quebrar, R$ 250 mil por CPF por instituição. Nos Estados Unidos também tinha 250 mil por CPF por instituição, também existe essa segurança por lá. Mas como boa parte dos depósitos, nós temos até um gráfico aqui que demonstra, no final de 2022, esse Silicon Valley Bank, apenas 2,7% das pessoas que tinham recursos lá estariam habilitadas a resgatar os seus valores, né? Então, o resto, quem tinha mais do que 250 mil dólares, perderia esses valores. Mas teve uma jogada esse final de semana com o... Mesma coisa aqui também, esse gráfico que segue do FDIC,
É, lá nos Estados Unidos, né, que é o garantidor de crédito deles, o FGC norte-americano, demonstrando de que apenas uma pequena parcela estaria segurada. Só que saiu uma notícia agora, no final de semana, falando de que os Estados Unidos eles vão resgatar os clientes SVB, né, e não vão botar não vão, eles vão abrir uma exceção ao limite de US$ 250 mil cobertos por esse segurador de crédito. Claro que isso trouxe um certo alívio para o mercado, foi algo positivo, mas, ao mesmo tempo, também nós vemos que o próprio Fed, que acabava imprimindo muito dinheiro, e nós vemos essa curva branca aqui, significa o tanto quanto de posições mantidas que o Fed tinha. Aos poucos, o Fed vinha se desfazendo dessas posições, porque ele vinha comprando muita dívida podre, ele vinha segurando a barra, digamos assim, no popular. E, aos poucos, o Fed começou a abrir mão começou a vender os títulos, no caso o MBS, que significa o seguro de mortgage, que no caso são hipotecas, e também alguns bonds. Por estar numa situação crítica a economia e por estar em dívida, que o Banco Central, o Fed, fez? Foi lá e comprou tudo, absorveu, mas não é uma alternativa muito saudável para a economia. E aos poucos esperava-se de que o Fed começasse simplesmente a voltar à normalidade e não faria mais a compra desses títulos, eles retornariam ao mercado. Algo normal de acontecer. Mas agora com essa ajuda do Fed, que ele vai fazer essa auxílio acima do limite que foi estipulado, a curto prazo pode ser algo bastante bom, mas a longo prazo isso não é positivo, porque simplesmente você controla muito, você tem uma interferência muito forte no mercado. Você não deixa o mercado agir da forma natural como ele deveria agir. E agora, com essa medida do Fed, como será que teremos mais dinheiro na economia? São mais dólares que serão impressos para pegar e fazer o resgate dessa instituição? Pois bem, vamos ver. Mas é um ponto para prestar muita atenção. Mas vamos lá. Claro que temos outros indicadores, tivemos muitas informações aqui. O Silicon Valley Bank, o banco que quebrou agora, ele só não é maior do que o Washington Mutual, que acabou quebrando, entrando em bancarrota no ano 2008. E claro que tem outros bancos, outras instituições que acabaram também quebrando ao longo do tempo. Então, inúmeras instituições quebraram de 2008 até 2023. Mas as que concentraram o maior valores, com certeza, foi o Washington Mutual e a Silicon Valley, em 209 bilhões. Inclusive, tem um outro gráfico aqui que relata, eu trouxe esse gráfico aqui, que demonstra, né, que inúmeros bancos quebraram. Então, esse aqui é o Washington Mutual, nesse valor, e agora aqui o Silicon Valley nessa proporção. Então, mais do que 500 bancos quebraram entre 2008 até 2014, perdão, falei até 2022 não, mas até 2014, porque os Estados Unidos possuem muito mais bancos do que nós possuímos aqui no Brasil. Claro que a estrutura dinâmica norte-americana é totalmente distinta do que nós temos aqui. Então, não é o primeiro caso, mas com certeza trouxe muito pânico para o mercado. Tá, mas e o dólar caindo? O que isso quer dizer? Quer dizer que pode ser benéfico para o Brasil, pode ser benéfico para alguns países emergentes, porque nós vemos que os investidores eles estão um pouco desconfiados do que está acontecendo com a situação norte-americana. Isso faz com que saia dólares dos Estados Unidos e acabem por adentrar outros países. Estão com medo com a situação de lá, com o que vai acontecer, e simplesmente é isso que vai ocorrer. E claro que também, outro adendo aqui, é relacionado à taxa de juros nos Estados Unidos, que pode sim não aumentar tão massivamente como era aguardado. Porque, ora, se confirmado algo sistêmico, algo que venha a afetar toda a economia, venha diminuir o consumo, venha diminuir a demanda, vai diminuir a inflação e, por consequência, também fará com que exista diminuição da própria inflação, que, por consequência, vai trazer o juro para baixo. O Fed vai se ver na obrigação de trazer esse juro para baixo. Tanto é que nós vemos vê se eu acho aqui, eu não tenho. Nós temos alguns yields do título de 10 anos e de 2 anos dos Estados Unidos que vem caindo bastante. Olha só essa queda aqui, que significa que o, que o mercado vem prevendo de que pode sim haver uma queda acentuada na taxa de juros norte-americanas devido a essa situação. Então, o mercado vem aos poucos já prevendo isso. E claro que hoje os mercados agora lá fora acabaram invertendo, estão até no vermelho até agora há pouco.
Eh, Esse aqui é o índice também que fala sobre o sistema financeiro, um ETF, fala sobre o sistema financeiro norte-americano, que está caindo 3%. Está tendo uma leve recuperação agora nos mercados, mas ainda temos que ter cautela, tá? Perante tudo que acabou acontecendo. Com certeza teremos mais episódios, teremos mais informações relativas a isso nos próximos dias. Bom, também estamos no calendário de balanço aqui no Brasil. Vamos ter a divulgação dessas empresas agora ao decorrer dessa semana. E, bom, vamos lá então, vamos para o nosso fechamento, já estamos passando o nosso tempo. Nós temos aqui o nosso heatmap. Não, vamos começar pelos gráficos. Nos gráficos aqui nós temos o nosso Ibov que está caindo 0,10%, né? E o dólar que está caindo. O mercado acabou invertendo, o dólar estava subindo forte, acabou subindo apenas no momento 0,15, estava próximo a 1%, está cotado a 5,24 e o Ibov caindo apenas 0,10% a 103 mil pontos. E quanto ao nosso heatmap, os nossos destaques aqui de alta e de baixa, nós temos Via subindo 7%, Magalu 6%, CVC 4%, Varejo performando muito bem no dia de hoje. E no campo negativo nós temos 3R Petróleo, Prio, Dexco e Raiz. O setor de petróleo hoje apanhando um pouco. Tá bom, pessoal? Esses foram os principais destaques. Teremos mais notícias nos próximos dias relativas a essa situação. É algo que eu vejo que faltaram minutos a serem falados, mas com certeza teremos mais informações. E você que está conosco, não se esqueça, meu lado direito e seu lado esquerdo da tela, Jornada do Investidor, uma campanha aqui da Valorama para você que quer entrar no mercado financeiro e não sabe como. Então, estamos aqui para auxiliar. O cheque não custa nada, é algo bem legal, então convidamos você a fazer essa checagem. Então, agradecemos a atenção, desejamos a todos um excelente dia e uma excelente semana com excelentes negócios. Até mais.